Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, em mais um encontro especial, há 192 dias das eleições do nosso país, que certamente mudarão o rumo do Brasil. Lá fora, as coisas não andam muito boas também. Completou agora 30 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia. E nós estamos todos os dias acompanhando o que está acontecendo como se estivéssemos acompanhando uma novela real, cujo final nós não sabemos qual será. Mas existem muitos indicativos. E quase todos os analistas que eu observei, que eu tenho acompanhado ao longo desses últimos dias pelo mundo afora, analistas americanos, europeus, latino-americanos, brasileiros, todos eles convergem para uma mesma direção. É sobre isso que eu vou conversar com vocês agora no nosso encontro. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo para se inscrever, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Se você arrastar o mouse para o cantinho, vai aparecer um símbolo, clica ali que você vai se inscrever conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é muito importante. Os seus comentários, que são sempre lidos, são preciosos aqui no nosso portal. E eu te convido também a participar dos nossos chats, porque todos os dias eu entro no ar com vocês entre 5h15 da tarde e 5h45. Às vezes pode atrasar um pouco, enfim. E nesse horário eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Vocês estão convidados, são sempre bem-vindos aqui. E o que está acontecendo, gente? Bom, se a gente puder fazer algum paralelo nessa história, para a gente intuir para que lado nós estamos indo, eu gostaria de pegar aqui o que aconteceu com a Argentina, algumas décadas atrás. Quando o governo, a ditadura argentina, resolveu, para causar uma coesão nacional diante de um problema interno que eles tinham, de crises econômicas, desemprego, indicadores sociais muito ruins, enfim, pensaram em invadir ali as Malvinas, que era ocupada por ingleses, achando que não haveria, de repente, grandes reações em relação a isso. Pode ter sido um erro de cálculo, mas eles fizeram ali um ufanismo, né, uma ufanização do espírito argentino contra os ingleses. Só que os ingleses resolveram levar a história a sério e deslocaram um aparato gigantesco aqui para a América do Sul, lembrando que a Inglaterra já era uma potência nuclear naquele momento. Então, se você perguntasse para algum analista naquele instante o que poderíamos esperar daquele conflito, se a Inglaterra venceria ou a Argentina, eu garanto a vocês que não tinha. Não existiu nenhum analista que pudesse ter apostado as suas fichas na Argentina. Por uma questão muito prática, você analisando as forças que estavam dos lados ali, de cada lado, os apoios, o poderio militar e o poderio nuclear. Bom, o resultado a gente viu qual foi. Infelizmente, o resultado previsto aconteceu, como acontece em todas as vezes que você tem uma força muito poderosa de um lado e uma força muito fraca do outro lado. Quando eu traço esse pano de fundo aqui, qual é a perspectiva que vocês podem encontrar em todos os analistas mundo afora? Vocês acham que tem algum analista que esteja apostando que a Ucrânia irá reverter esse processo? Bom, haveria uma única possibilidade que seria uma grande temeridade para o planeta. Que a OTAN entrasse firmemente nesse conflito e aí a gente poderia ter um conflito de escala nuclear. Muitos analistas, eu conversei inclusive aqui numa live que eu fiz com Breno Altman e com o professor Diego Pautazzo, que esse conflito não começou agora. O Putin não acordou um dia, vou invadir a Ucrânia. Não foi assim que a coisa aconteceu. Se a gente quiser remontar as causas desse conflito, a gente pode chegar até 2014 com a queda do governo que tinha lá em Kiev, depois da primavera árabe, de vários conflitos que o mundo foi tendo concomitantemente com a derrubada de governos considerados autoritários para, no seu lugar, serem colocados governos democráticos. Muitos analistas entendem que houve uma grande participação e incentivo da inteligência norte-americana nesses movimentos todos, inclusive na Ucrânia. Na Ucrânia, o personagem que virou o centro das atenções no mundo agora é o senhor Zelensky, que tem 42 anos, um ator que era desconhecido e passou a ser bastante conhecido com um seriado, onde ele se colocava ali como professor de história e o título era o defensor do povo, né? O servo do povo, o servidor do povo, alguma coisa assim.
E isso fez com que ele alcançasse uma popularidade muito grande, mas popularidade não significa consciência, maturidade política, não significa conhecimento de geopolítica, não significa coragem, não significa sensibilidade e inteligência, e, sobretudo, compaixão para com seu próprio povo. Insuflado também, essa é uma análise unânime de todos os analistas que eu tenho acompanhado, que os Estados Unidos insuflaram a figura de Zelensky, que foi catapultado através de um seriado de TV pelo dono de maior banco da Ucrânia, que também é dono da maior empresa de comunicação da Ucrânia, também um oligarca que insuflou o Zelensky para essa condição. E ele ressuscitou algumas pautas que sempre foram pautas que ameaçavam a existência da Rússia enquanto nação, ou seja, a colocação de artefatos nucleares na fronteira da Rússia, muito perto de Moscou, fazendo com que ela tivesse a sua existência ameaçada. Quando ele levanta essa questão que estava adormecida, que foi, enfim, ventilada em alguns pontos, alguns períodos da história, ele despertou, do outro lado, uma preocupação do governo russo, das oligarquias russas, das forças armadas russas. Há uma interpretação muito equivocada que parte da ideia que tudo começou da cabeça de um tirano. Putin resolveu acordar num belo dia e falou: vamos invadir a Ucrânia. Essa é uma leitura muito rasa, mas não é uma leitura que é compartilhada por todos os analistas que a gente acompanha. Todos eles sabem que o conflito é geopolítico, é geoestratégico e é econômico também, sobretudo econômico. Zelensky pode ter feito o mesmo erro de cálculo, assessorado pelas pessoas que o assessoram, que o catapultaram a essa condição, de que tentar fazer uma bravata contra os russos ficaria apenas na bravata. Vamos lembrar que ele foi eleito com muita popularidade, mas a popularidade dele foi caindo e ele ficou estabilizado com 30% de aprovação nos últimos anos antes do conflito. Quando ele começa a fazer discursos que queria colocar a Ucrânia dentro da OTAN, e quando ele fez discursos dizendo que a Ucrânia tinha direito também de fazer suas armas nucleares, talvez ele não contasse que no outro dia, ou em poucas horas, os russos fossem tomar as atitudes que tomaram. Talvez ele tivesse sido orientado, ou ele tivesse escutado, que ele receberia um apoio incondicional das forças que estavam ali namorando com o senhor Zelensky. O resultado foi que, na hora que a onça foi beber água, na hora que os russos disseram que qualquer tipo de intromissão haveria um conflito de escala nuclear, aí o Zelensky ficou absolutamente isolado. Gente, ontem teve um encontro da OTAN, reunindo aí vários dos países, né? E o Zelensky foi fazer um pronunciamento lá também, como ele tem feito em vários locais. O Biden fez pronunciamento também, mas virou um troço absolutamente inútil, porque não teve resultado prático algum. Temor de guerra com a Rússia faz a OTAN limitar a ajuda militar à Ucrânia. A aliança repete receita de sanções e aumento de entrega de armas mais leves, além de advertir a China. Ficou por isso mesmo. O Zelensky está cada vez mais isolado, mas para a opinião pública do mundo ele tem aparecido como um herói, como um destemido, alguém que está enfrentando. É como se pudéssemos ter um herói, por exemplo, na Argentina, né? Alguém que pudesse, naquele período, fazer alguma coisa que derrotasse magicamente e milagrosamente a força dos ingleses naquele momento ali. Então, o que a gente pode apontar daqui para frente? Aquilo que todos os analistas têm apontado. É impossível a Ucrânia reverter esse cenário sem um conflito de escala nuclear. Então, é a questão de tempo. Vários analistas têm dito o seguinte: olha, os americanos eles têm mantido, eles têm insuflado Zelensky nessa situação porque acaba causando um desgaste na Rússia e acaba causando um desgaste também para a Europa. Os norte-americanos acabam sendo beneficiados por essa forma. E os chineses, que estão olhando essa história toda à distância, também estão sendo apontados por quase todos os analistas como o maior vencedor desse conflito, sem ter feito absolutamente nada diretamente com essa situação. Então, o cenário aí, gente, não tem como ter uma reversibilidade. Vou pegar aqui algumas matérias. O Jornal Nacional tem mostrado aqui as idas de Zelensky para vários lugares. Vamos ver essa matéria aqui, ele falando no parlamento francês.
Também pediu reformas profundas dos órgãos da ONU, enfatizando que eles não impediram a Rússia de invadir a Ucrânia. Na Assembleia Nacional da França, Zelensky declarou que as empresas francesas deveriam sair da Rússia e criticou: essas companhias têm que parar de patrocinar a máquina de guerra da Rússia e de financiar as mortes de mulheres e crianças. Vous savez ce que c'est, la liberté, l'égalité, la fraternité? Aí, gente, o que ele está fazendo é o seguinte: depois de ele ter feito esse discurso, pedindo para as empresas francesas saírem da Rússia, algumas empresas já se pronunciaram. E nenhuma delas disse que vai sair da Rússia, porque eles não querem perder dinheiro. No mundo corporativo, ninguém está preocupado com o povo ucraniano, não. O povo ucraniano que se lasque para essas pessoas todas. E o Zelensky vai fazendo o seu périplo, né? Se você colocar aqui no YouTube, Zelensky parlamentos, vocês vão ver assim: Zelensky pede ajuda em Israel, parlamento de Israel. Os israelenses disseram: olha, estamos com vocês, olha, a gente manda para lá uns hospitais, tá? Arma a gente não vai mandar, não. Zelensky cobra pressão no parlamento europeu. Ele é aplaudido na França. Quando ele chega na França, ele fala da Revolução Francesa. Quando ele fala no parlamento inglês, ele fala de Churchill, da resistência ao homem do bigodinho, o senhor Adolfo do bigodinho. Quando ele fala em Israel, ele fala dos graves problemas que vocês já sabem que aconteceu contra o povo judeu. Enfim, parlamento italiano, a mesma coisa. Falou também para o parlamento japonês. Todo mundo aplaude Zelensky. Vai no parlamento alemão, fala da Segunda Guerra Mundial. Mas botar armas e botar exércitos, que seria uma coisa efetiva, ninguém está fazendo. Então, qual é o destino do exército ucraniano no meio dessa história toda? O que nós sabemos é aquilo que é transmitido pela mídia que nós chamamos de mídia OTAN, que tenta sensibilizar a população do Ocidente de uma maneira geral, para que no final da história a gente é que arque com os problemas todos, né? Lembrar aqui de algumas situações, até comentei com vocês rapidamente. Olha o que está acontecendo lá na Europa: alta de combustíveis, de energia, tudo. O cidadão europeu está entrando pelo cano. Alta dos combustíveis afeta a economia europeia. O líder alemão diz o seguinte, vamos ver se dá para pegar aqui. Ele diz: olha, embargo à energia russa traria recessão de Schultz. Então é o seguinte, todo mundo fazendo discurso, todo mundo fazendo firula, mas com os assuntos de interesses dos seus próprios países, dos seus próprios grupos econômicos, aí todo mundo muda o discurso. Vamos proibir, vamos emparedar a Rússia, só que o gás não. Gente, quando eles fizeram um bloqueio econômico à Rússia, nos bancos, a coisa ficou toda congelada, bloqueio de ativos, os europeus não bloquearam a conta dos alemães e dos países que recebem gás da Rússia, porque se eles fizessem isso, simplesmente o gás poderia ser desligado. Então, é uma briga que tem um aspecto midiático muito intenso, mas no aspecto pragmático, o capitalismo do mundo não está querendo perder, não. Quem vai ganhar sempre nessa história são as indústrias de armas da América do Norte, as indústrias europeias conectadas com elas, né, com essas indústrias, os grupos de energia que estão aumentando, os grupos de commodities que estão aumentando, grupos que lidam com alimento. Aliás, o Bolsonaro ontem traçou também, esse intelectual que nós temos, né, aqui no Brasil, um quadro dantesco, que nós teremos um problema de segurança alimentar. Então, ele sempre cria também, só fazendo um pequeno parênteses, essas coisas fantasmagóricas, né? Algumas semanas atrás é que nenhum bolsonarista fala mais disso, né? Ele fez também com ar super misterioso uma declaração de que aconteceria uma coisa muito séria aqui no Brasil que mudaria o destino do nosso país. O que aconteceu até agora? A única coisa que aconteceu foi a aval do açaí, que foi ressuscitada agora de uma questão que já era para ter sido exposta desde as eleições passadas, como uma pessoa que comprova que o Bolsonaro sempre foi um político corrupto, que botava uma laranja na sua casa para tomar conta da sua casa, tomar conta de cachorro, com salário de assessora parlamentar sem nunca ter ido aí em Brasília, e mais, sacando 87% do dinheiro dela em espécie, para fazer o quê? Será que ela fazia doações para alguma pessoa necessitada? Alguém, por exemplo, que tivesse alcunha de capitão, um capitão carente? Será que era alguma coisa assim? Pois bem, então fazendo essa volta toda aqui, chegamos de novo aqui
na questão ucraniana. A gente está, então, sendo informado todos os dias de uma situação que tira o nosso sono. E quando você pondera em canais como o nosso aqui sobre essas questões, é muito comum a pessoa te associar com alguém que está defendendo o Putin. Não, se a coisa for considerada assim, a gente fica numa dificuldade muito grande de comunicação. Porque todos nós, todos os analistas do mundo, inclusive os americanos também, têm mostrado que esse acontecimento que se deu há 30 dias atrás, que eclodiu há 30 dias atrás, ele foi gestado, foi planejado há muito tempo atrás. Então, moral da história, nós não temos muito como fazer uma previsão de que o Zelensky sairá dessa história como herói, que ele vai derrotar os russos, vai colocar os russos de volta para suas casas, que o Putin vai ser derrotado, vai ser destituído, que o povo russo vai fazer uma rebelião, enfim, que o mundo vencerá e que o bem vencerá o mal. Olha, quem acredita nesse tipo de história, olha, é melhor ficar assistindo Sessão da Tarde, porque Sessão da Tarde costuma ter finais mais felizes, né? E dentro dessas narrativas todas, essa expressão é muito utilizada, né, ultimamente, a comunicação ganha um aspecto muito importante. Porque quando você tem um conflito, uma guerra, as forças de comunicação, elas fazem com que a moral de determinados povos, né, fique elevada, que você participe, que você aceite sofrer, que você suporte algumas situações, porque você está ajudando uma boa causa. E aqui no Brasil não tem sido diferente. No sentido de tentar cada vez mais demonizar o tirano russo, a gente viu muitas imagens e vai continuar a ver muitas imagens e muitas informações, como por exemplo essa semana. Olha, os russos bombardeiam uma escola. Bom, se você simplesmente coloca a informação assim, você logo imagina uma escola cheia de alunos sendo bombardeada, morrendo um monte de crianças e jovens. Só que não tem escola nenhuma funcionando na Ucrânia. Então, quando você tem um bombardeio de um prédio, isso não significa exatamente aquilo que eles estão querendo transmitir para a gente, que morreram muitas crianças muito jovens. Eu estou só dando um exemplo porque a informação ela vai servir para mexer com o nosso emocional. E aqui no nosso portal, quando surgiu uma cena, ficou circulando, viralizou pelo mundo, de que um tanque russo tinha passado por cima de um cidadão, de um carro, lá em Kiev, eu levantei algumas suspeitas ali, sem ser do Jornal Nacional, sem ser de uma grande mídia. Deixa eu diminuir o Boni aqui, que ele está muito grande atrás de mim aqui. Sem ser especialista, eu falei, vem cá, mas se os russos estão há semanas ainda de chegar, ou há dias de chegar em Kiev, como é que apareceu um veículo blindado em Kiev, sozinho, solitário, e mirou em cima de um carro de um cidadão com um instinto assassino? Foi isso mesmo? Levando em consideração, inclusive, que os blindados russos tinham a letra Z pintada, como é que esse não tinha? Como é que essa história foi passada como tendo sido uma agressão russa? Isso para criar essa russofobia, né? Ficar todo mundo com ódio de russos, os assassinos, os impiedosos, né? A coisa foi tão massificada que até você que está assistindo aqui no nosso portal, você, mesmo vendo o desmentido que o Bonner está fazendo há 25 dias depois, você ainda vai ficar com dúvida se os russos são assassinos ou se não são assassinos atropeladores de ucranianos indefesos, né? E mais uma vez, né, não estou fazendo defesa nenhuma de violência nenhuma, estou apenas, ressalto isso, explicando que também há uma manipulação. Como não era possível se afirmar que aquele era um veículo russo, e eu fiz isso logo quando eu vi a imagem, agora eu estou vendo desmentido da Rede Globo, que passou despercebido para muitas pessoas, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. No início da invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 25 de fevereiro, o Jornal Nacional publicou imagens muito emblemáticas do horror que uma guerra produz. Um tanque que mudou repentinamente de rota e esmagou um carro que transitava em sentido contrário. Na escalada de manchetes daquela edição, na descrição dessa cena, nós dissemos que um tanque russo tinha cometido uma covardia brutal. E essa afirmação não tinha base suficientemente sólida para ser feita. Foi um erro. Passados 24 dias, desde que aquelas imagens chocantes viralizaram, todo o esforço exaustivo da imprensa para esclarecer os fatos resultou numa certeza. Apesar de as cenas serem autênticas, não é possível afirmar se o tanque estava sendo conduzido por russos ou por ucranianos. E nem o que teria provocado aquela ação.
Não há unanimidade, mas a grande maioria da imprensa profissional internacional considerou inconclusivas as informações que conseguiram reunir desde aquele dia. Por isso, e em respeito ao trabalho correto e dificílimo dos nossos colegas da Globo nessa cobertura jornalística da guerra, é preciso fazer esse esclarecimento, ainda que tardio, com o nosso pedido sincero de desculpas. O Jornal Nacional vai estar ainda mais atento em suas apurações. Nosso único compromisso é a busca da verdade. Seu Bonner, só que vocês deixaram os telespectadores da Globo 24 dias, né? Sem esse tipo de reflexão. Logo no dia, eu coloquei aqui um especialista no nosso portal, quer dizer, uma matéria, né? Ele dizendo exatamente que não podia ser um veículo russo pelas várias situações que estavam colocadas ali. E para a gente ter uma ideia, gente, agora nessa rodada final aqui do nosso encontro, aqui, mais uma vez, né, o Zelensky pedindo apoio, enfim, que não vai vir. A gente tem informações oficiais aqui partindo da ONU, que nessa matéria da CNN nos dá a dimensão, né, desses números. Guerra na Ucrânia causou a morte de mais de 950 civis, diz ONU. Gente, nós tivemos aqui no Brasil, teve dia com 4 mil mortos pela pandemia, né? Enfim. Claro que a gente tem que comparar guerra, comparar guerra com pandemia foi uma coisa distorcida, mas vocês imaginem se com o morticínio que nós tivéssemos no Brasil, que tivemos aqui no Brasil, se os grandes veículos de comunicação tivessem responsabilizado, como foi o principal responsável, o presidente da República. Ele passou incólume, a gente tinha matérias falando dos fatos, mas nunca tinha uma associação direta ao desgoverno, ao comportamento genocida do presidente da República, e por isso que ele ainda está vivo eleitoralmente. Então, só para a gente dar uma comparada aqui, guerra com guerra. Na Ucrânia, em 30 dias, nós temos 950 civis mortos. Pode ser muito mais, mas mesmo assim, se você compara com essa outra informação, guerra ao terror causou 900 mil mortes e custou 8 trilhões de dólares, estima estudo de uma universidade Brown, dos Estados Unidos. Só no Iraque, a estimativa é que tenham morrido mais de 700 mil pessoas, 700 mil civis. Então, vocês vejam a magnitude de uma coisa que passou, que matou quase o mesmo tanto de pessoas que matou aqui no nosso país por conta da pandemia, e a magnitude das mortes que estão acontecendo lá fora nesse conflito e como ele está sendo tratado. É para ser tratado expondo a situação para o público de uma maneira geral? Mas isso tem um propósito, isso não é feito jornalisticamente apenas, porque se fosse jornalisticamente para ser feito, eles teriam feito a cobertura de outros conflitos que estão matando muito mais gente no mundo, como por exemplo no Iêmen. No Iêmen, onde a gente teve em 2 anos mais de 100 mil crianças mortas de inanição, de fome, porque os sauditas, amigos dos norte-americanos, estão bloqueando os portos e não deixam chegar absolutamente nada para o povo do Iêmen. Ontem, inclusive, eu comentei com vocês, finalizando, a coluna aqui do Guga Chakra, onde ele fala para a gente exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui há meses. Punir Moscou, mas não Riad, quer dizer, não vai punir os sauditas por as coisas todas que estão acontecendo. Então, gente, eu acho que os documentários, quer dizer, as matérias que tratam de Ucrânia, eles vão perdendo força. Daqui para frente vão perder mais força ainda, em função da falta de perspectiva de uma vitória ucraniana no meio dessa história. E vocês podem perceber, inclusive nos telejornais brasileiros, que o assunto Ucrânia não ocupa o assunto principal. Outros assuntos são colocados antes nos jornais e depois aparece a Ucrânia, onde eles vão continuar com essa avaliação, essa apresentação novelística do que está acontecendo, dessa forma bastante dramática e que sempre esconderá a história, a verdadeira situação que provocou esse conflito e os jogos econômicos que estão sendo colocados no meio dessa história toda, sacrificando sobretudo o povo ucraniano. Se tem uma solidariedade aqui máxima que a gente tem que prestar, é o povo ucraniano, porque o povo ucraniano acabou virando vítima entre esses jogos todos, inclusive vítima do seu próprio presidente, que tem demonstrado uma incapacidade total e, mais do que isso, né, uma irresponsabilidade irrestrita no trato de uma coisa muito séria, que é a vida do povo ucraniano. Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, as suas críticas são sempre bem-vindos, espero ter jogado aqui algumas questões para a sua melhor compreensão e a gente volta mais tarde, tá bom? Um grande abraço, tchau!